Boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos, nossos convidados, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Ouvindo este cântico e o relatório do Estênio, estava refletindo ali na cadeira que nós somos pó, nós não temos do que nos orgulhar. Deus nos usa em determinados momentos, circunstâncias, nos dá habilidades, dons, condições, mas Ele poderia muito bem usar quem Ele quisesse, da maneira que Ele quisesse. Não há espaço para orgulho, não há espaço para nos exaltar, há espaço apenas para gratidão, sermos usados por Deus pelo tempo que Deus quiser, da maneira que Deus quiser. Graças a Deus pelo ministério do missionário Estênio, e eu estava ouvindo esse cântico e louvando e exaltando a Deus pelo ministério do Logos, né? Do Paulo, que compôs cânticos tão belos e até hoje continua nos edificando. O tema da mensagem dessa noite é quando a esperança humana desaparece. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27, vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal,
toda a esperança de salvamento. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta porção da tua palavra, pedir ao Senhor que nos dê atenção, reverência, coração ensinável, e que as lições valiosas que esse texto nos trouxer venham do Senhor para nós, nos amadurecendo e nos ajudando, ó Deus, a viver de maneira que te agrada. Pedimos que o Senhor também esteja me abençoando, me dando a condição de expor as tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de entrar definitivamente no versículo 13, que é o texto em que eu quero focalizar com um pouco mais de atenção, é importante lembrar para os irmãos que essa viagem que nós estamos estudando no livro de Atos, ela não é uma viagem a passeio e nem foi uma escolha pessoal do apóstolo Paulo. Este navio está arrastando o apóstolo como um prisioneiro para o império. Paulo está a caminho de Roma para ser julgado. Porém, nós devemos sempre lembrar de uma dupla camada em tudo o que acontece na nossa vida. Uma está diante dos nossos olhos, nossa vontade, nossos desejos, nossas lutas, aquilo que as pessoas e o próprio poder estatal nos impõe. E uma outra camada, meus irmãos, é a vontade soberana do nosso Deus. O apóstolo Paulo já havia sido informado pelo próprio Senhor que ele iria a Roma testemunhar na capital do império. Portanto, essa viagem, ela está dentro do plano e do propósito de Deus. Mesmo que ela se desenrole em uma situação tão complexa, tão difícil, em meio a tanto sofrimento, dores, injustiça e agora, inclusive, perigos de naufrágio. Nos versículos iniciais deste capítulo 27, nós inclusive vivimos na semana passada, que Lucas descreve esta viagem marcada por ventos contrários, uma viagem difícil, uma viagem que trouxe muita lentidão, decisões precisavam ser tomadas, decisões de vida ou morte no meio do mar. Isso não é simples, mas estava sendo necessário. Paulo, meus irmãos, com discernimento espiritual, advertiu que prosseguir traria muito prejuízo, traria perigo e, inclusive, risco de morte para a tripulação. Mas a voz de Paulo foi ignorada, a decisão foi tomada com base em questões técnicas. O piloto foi ouvido, o capitão do barco, e também o texto nos fala da opinião da maioria dos tripulantes. Não foi uma boa decisão. Como nós vimos, nem sempre a decisão técnica, nem sempre a decisão da maioria é a melhor decisão. Ou é a decisão que vai realmente glorificar a Deus. Mas, mesmo que eles decidissem por tomar uma decisão que iria trazer tanto dano, sofrimento e prejuízo, é interessante perceber que Deus permitiu que a história avançasse e que escolhas humanas falhas ocorressem, como esta que nós estamos vendo. É nesse cenário, meus irmãos, que nós chegamos no versículo 13, exatamente quando tudo parece começar a dar certo. É interessante esse movimento no texto. O apóstolo Paulo dá um conselho, eles tomam uma decisão contrária àquilo que foi aconselhado, e logo a princípio parece que eles fizeram a coisa certa. Se você olha para o versículo de número 13, você vai perceber
que há uma espécie de falsa confirmação aqui. É dito, soprando brandamente o vento sul e parecendo-lhes ter alcançado o que desejavam. Lucas, ele é muito cuidadoso nas palavras que são utilizadas nesta narrativa. Ele não diz que eles alcançaram aquilo que eles desejavam, mas que parecia que tinham alcançado. Parecia que o plano, o projeto e a decisão tinham dado certo e tinha sido a melhor. A decisão tomada antes, ignorar o alerta do apóstolo Paulo, agora parece ganhar uma confirmação circunstancial. O vento muda, o vento agora sopra manso, tudo indica que a escolha foi a melhor possível. O texto mostra, meus irmãos, algo profundamente humano. Tendemos a interpretar circunstâncias favoráveis como sinal inequívoco de que estamos no caminho certo. Por exemplo, um conselho bíblico direto, objetivo, ele é ignorado, mas se nenhuma consequência imediata acontecer e ocorrer, parece que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que estejamos andando na contramão do que a Bíblia disse. Uma amizade nociva, ela, a princípio, pode não trazer tantos problemas, e isso pode ir gerando no nosso coração uma falsa tranquilidade, de que mesmo a Bíblia mandando que tenhamos cuidado com os nossos relacionamentos, aquela pessoa está trazendo algum benefício para nós. Uma confrontação necessária que nós evitamos o conflito por causa da política da boa vizinhança. E aí temos uma paz momentânea. Isso pode ser interpretado como uma decisão boa, uma decisão tomada com sabedoria, mas nem sempre é assim, como nós iremos ver. Quando a gente volta para o barco, na viagem do apóstolo Paulo, o vento brando, que teria a força de gerar uma confiança na decisão que foi tomada, alívio e até certa tranquilidade, os marinheiros poderiam, inclusive, pensar, ainda bem que nós não ouvimos Paulo. Olha o que aconteceu. Tomamos uma decisão técnica, nos unimos, nos juntamos, ouvimos a maioria. Já pensou se a gente tivesse escutado aquele homem? Agora tudo parecia bem, tudo estava tranquilo. Aí Lucas vem com uma virada de chave na narrativa. E aí há uma mudança repentina na história. Há um entretanto, começando o versículo 14. Há um contudo. Veja que o texto diz, entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Lucas, então, usa um contraste forte. Tudo parece muito bem, obrigado, parece que a minha vida está ótima, estou tomando decisões e tudo ok, mas não muito tempo depois, como nós gostamos de dizer, a médio e longo prazo, as consequências chegam. Tomamos decisões que, por tirarmos vantagens imediatas, parecem as melhores, mas a médio e longo prazo, nós vamos colher as consequências daquilo que nós fizemos. E o texto vai deixar muito claro, não muito tempo depois, ou seja, a paz, a tranquilidade daquela decisão, a calmaria não durou. O vento que antes ajudava, agora vai se tornar o grande carrasco. Vai sacudir o barco com grande violência. O termo usado no texto descreve uma espécie de vento impetuoso. Veja que Lucas fala de um tufão, nomeia inclusive esse tufão. Então, se tratava, meus irmãos, realmente de uma grande tempestade,
de um tufão muito temido e muito conhecido. Eles estavam agora, meus irmãos, no meio do mar, e todo o controle humano começava a sair de suas mãos. Eles já não conseguiam mais controlar o barco e nem mesmo as suas próprias vidas. O texto vai deixar claro que a mudança, ela não aconteceu de uma maneira gradual. Ela foi abrupta, ela foi repentina. De repente, não muito tempo depois, desencadeou um grande problema, um grande tufão. As consequências chegam. O mesmo ambiente que parecia seguro, agora se tornou completamente ameaçador. Isso reforça, meus irmãos, a fragilidade das seguranças baseadas apenas em circunstâncias, baseada apenas em curto prazo de consequências. Note o verso 15. No verso 15, nós começamos a ter um aumento da tensão do texto. Nós vamos agora entrando na perda total do controle. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, não podendo resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos levados à deriva. Aqui está um dos versos mais importantes para entender a sensação de impotência. Eles tentam resistir, eles tentam manobrar, mas eles não conseguem. As coisas fugiram do controle daqueles que estavam no navio. O verbo indica que aquele barco deixa de ser conduzido e passa agora a ser carregado pelos ventos e pelas ondas. Eles ainda estão vivos, ainda estão no navio, mas não estão mais no controle da embarcação. A tripulação passa da ação para completa submissão. É o que está acontecendo. O navio agora vai para onde o vento determina. Eles não conseguem mais dar direção. Lucas está querendo que a gente note que a situação está só se agravando. Ele está criando um problema para nós. Está narrando uma grande dificuldade. E ele quer que você vá percebendo a tensão. Ele quer que você vá anotando. Ele quer que você se coloque nesse barco e você imagine por um momento o que é estar num barco, no meio do mar, onde se levanta uma grande tempestade, um grande tufão, e nós não conseguimos mais controlar o barco. E o barco está sendo levado para um lado, para o outro, nós não conseguimos mais direcioná-lo. Imagine essa situação, essa tensão que está sendo criada. O apóstolo Paulo está vivendo esta realidade. Os versículos 18 e 19, eles nos falam de medidas extremas que precisam ser tomadas. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já alijavam a carga e no terceiro dia lançaram ao mar com as próprias mãos a armação do navio. Você está percebendo o que está acontecendo? Eles primeiro perderam completamente o controle. Agora eles vão lançar todos os recursos de subsistência no mar. Eles certamente tinham uma carga que faria com que eles conseguissem chegar até Roma, um suprimento, alimento, água potável. E eles entendem que há uma necessidade urgente, extrema, de lançar toda essa carga fora. Lançam a carga, na expectativa de que, ao lançar a carga, as coisas melhorem, eles possam parar e então sobreviver. Mas as coisas não melhoram, eles lançam toda a carga e o texto diz, no outro dia, no terceiro dia, o que é que eles fazem? Eles começam a desmontar o navio com as próprias mãos. Eles têm que aliviar, de alguma maneira, o barco daquele peso e eles vão desmontando o barco e lançando fora a própria embarcação.
Situação, meus irmãos, inimaginável o que está acontecendo aqui. Então, Lucas vai descrevendo essa progressão. Primeiro a carga, depois os próprios equipamentos. Tudo o que antes representava segurança, tranquilidade, lucro, futuro, agora tudo isso é descartável. Isso mostra o grau de desespero que Lucas está querendo nos mostrar. Não é uma decisão estratégica de longo prazo, meus irmãos. O que está acontecendo aqui é uma tentativa desesperada de sobrevivência. É simplesmente isso. O texto comunica exaustão física, emocional, psicológica, e a cada dia piora, a cada dia piora. No verso 20, nós encontramos o colapso. Olha o que é dito no verso 20. Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, toda a esperança de salvação. Este é o que nós poderíamos chamar de verso fundo do poço, ou fundo do mar. Acabou. Não tem mais esperança. O que nos resta agora é a morte. Não tem mais o que fazer nessa situação. Sem sol e sem estrelas, essa informação é importante, porque nos mostra que eles estavam sem orientação. Eles não conseguiam mais saber onde estavam, eles não sabiam mais para onde ir, eles estavam completamente perdidos no meio do mar, sem suprimento, sem água potável, sem alimento, lançados ali. No mundo antigo, meus irmãos, isso significava basicamente estar perdido completamente. Mas Lucas, ele entende que precisa fazer uma descrição além da navegação. Ele diz que, além de ter ido embora todo o suprimento material e até os equipamentos do navio, toda a esperança também se dissipou. Foi embora. Não é mais apenas um problema técnico. Agora, meus irmãos, é um problema interior. É um problema do coração. Ele nos descreve agora não mais o exterior do barco, mas o interior das pessoas que estavam no barco. Temor, tremor, medo, nenhuma esperança. O texto descreve, meus irmãos, um momento em que não há plano, não há saída, não há expectativa de livramento. Um determinado comentarista, tratando sobre esse texto, ele nos diz que, além das trevas externas, o sol não aparecia, as estrelas não apareciam. Esse texto faz questão de falar das trevas internas, a falta de esperança, a luta na própria alma. Esse texto é muito rico, meus irmãos, e tem muitas lições espirituais que nós podemos tirar desta porção. Eu quero tirar algumas delas essa noite para os irmãos. A primeira lição que eu quero, olhando para esse texto, pensar com os irmãos, é como a aparência ela pode ser enganosa, como as circunstâncias podem nos fazer ter um juízo de valor equivocado. Em Atos, nesse texto, depois da decisão equivocada que nós vimos, o texto diz que o vento soprou brandamente, parecia que haviam alcançado aquilo que desejavam. Nada havia sido corrigido na decisão, a decisão continuava sendo a mesma, mas as circunstâncias começaram a colaborar. E se nós fizéssemos uma leitura das circunstâncias, parece que as circunstâncias estavam confirmando que eles tomaram a melhor decisão. Isso revela uma tendência do coração humano. Muitas vezes nós julgamos a vontade de Deus mais pelo que sentimos, vemos, experimentamos, do que pela obediência e pelo discernimento espiritual.
por um lado, quando uma decisão exige de nós renúncia, sacrifício, dor, perseverança, nós podemos concluir rapidamente: isso não pode ser de Deus, porque isso envolve que eu vá padecer, que eu vá sofrer, que eu vá pagar um preço. E aí tendemos a confundir dificuldade com erro. No entanto, a Escritura mostra, meus irmãos, que o caminho da obediência muitas vezes passa pelo sofrimento. Muitas vezes a vontade de Deus, ela pode ser aquela que não vai trazer a curto prazo vantagens humanas, prazeres, alegrias, bem-estar. Paulo vai dizer claramente no próprio livro de Atos, em Atos capítulo 14, no versículo 22, Paulo vai dizer: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas lutas, dores, dificuldades, será assim. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai advertir em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus Cristo venceu o mundo padecendo. A vitória de Jesus Cristo no mundo não foi um triunfo no sentido humanamente falando. Foi sofrendo, padecendo, sendo humilhado, preso naquela cruz. Então precisamos ter cuidado com esta avaliação que fazemos das coisas, do que é certo, do que é errado, do que é vontade de Deus, do que não é vontade de Deus, com uma leitura das circunstâncias. Porque, além de termos uma tendência de fugir das dificuldades, porque faz parte do ser humano não querer esse sacrifício, por outro lado, meus irmãos, esta leitura que fazemos das circunstâncias para confirmar ou não a nossa vontade, isso é perigoso. Quando tomamos uma decisão errada e nada de ruim acontece imediatamente, nós somos tentados a dizer: então acertamos, então está tudo certo. E nós somos tendenciosos a ir além. Nós podemos chegar e dizer: então Deus aprovou, então foi vontade de Deus, porque eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e está tudo tranquilo. Está vendo? Era o que Deus queria mesmo. A ausência de consequências imediatas pode criar uma falsa sensação de aprovação divina. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos adverte: há caminhos que ao homem parece caminhos direitos e certos, mas ao fim conduz à morte. Provérbios 14, 12. Muitos daqueles caminhos que para nós parece serem vantajosos e bons, não é o caminho que Deus quer para nós. O vento brando não era uma confirmação divina. Eles não tinham acertado. Eles não ouviram Paulo e eles erraram. Eles iriam sofrer, mas de imediato parece que tudo está bem, parece que acertamos, parece que o ideal era realmente não aportar ali e dar continuidade à viagem, mas era só aparência, era apenas uma circunstância passageira. A Escritura nos chama, meus irmãos, a ter discernimento. Há um discernimento profundo nas nossas decisões. A vontade de Deus não pode ser medida pela facilidade do caminho, por consequências imediatas, pela rapidez de resultados. A vontade de Deus, ela é confirmada por fidelidade e obediência. Eu quero saber se eu estou fazendo a vontade de Deus. Você tem sido fiel ao Senhor? Você está obedecendo a palavra de Deus? Ninguém que desobedece a palavra de Deus está cumprindo a vontade de Deus. Decidi descumprir aquilo que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que quem mente está pecando e que o pai da mentira é? Quem é o pai da mentira?
é o diabo, Satanás, João 8,44. Aí eu minto e tenho resultados bons e a curto prazo vantajosos. Aí a tendência do meu coração enganoso é, tá vendo como era isso mesmo que era para ser feito? Tá vendo como você deveria ter mentido? Já pensou se não tivesse feito isso? Aí nós começamos, meus irmãos, a moralizar a mentira. Nós começamos a relativizar toda a base bíblica ética. Por quê? Porque nós olhamos e começamos a ser pragmáticos com a Escritura. Se trouxe vantagem, é certo, é a vontade de Deus. Se trouxe prejuízos, não é a vontade de Deus e é errado. Isso é um grande problema. Um grande problema. Por quê? Porque não é assim que se mede o que é certo, não é assim que se mede a vontade de Deus. Decisões que são da vontade de Deus, mas trazem dificuldades, lutas e sofrimento. Corrigir um pecado. A Bíblia nos diz em Mateus 18, se o irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, corrige-o. Se o irmão ouvir a correção, ganhou o irmão. Ah, pastor, mas isso pode quebrar relacionamentos, a pessoa pode não me entender, a pessoa pode querer me acusar, pode trazer dificuldades. Então, eu prefiro não fazer e dizer para outros fazerem, eu prefiro passar essa responsabilidade aí para outros, porque eu não quero trazer para mim dificuldades e problemas. Meus irmãos, esse tipo de pensamento na igreja é danoso e fermenta. Quando nós não temos a postura bíblica devida, quando nós simplesmente, por conta desta política da boa vizinhança, por conta dessa linguagem politicamente correta, por conta do desejo de agradar as pessoas e não a Deus, nós não temos certos problemas, embates, evitamos determinadas questões que não poderiam ser evitadas, trazendo dano para a nossa vida e para a vida da igreja. Ah, mas pelo menos as pessoas vão gostar de mim. Este é o teu critério? Está sendo pragmático? É isto que nós estamos buscando, que as pessoas nos admirem, que as pessoas gostem de nós, que as pessoas nos aplaudam? É isso que a gente está buscando? Ou a gente está buscando que Deus diga, muito bem, servo bom e fiel? O que nós estamos buscando? Decisões que são da vontade de Deus, mas trazem dificuldades, lutas e sofrimento. Permanecer em um casamento e lutar pela restauração, em vez de escolher o caminho mais fácil do divórcio. Ah, mas não dá mais certo, é melhor separar. Por quê? Porque lutar pelo casamento, meu amigo, vai arrancar tudo, vai arrancar minha alma fora. Lutas, dificuldades, qual é a vontade de Deus? O que Deus uniu? Não separe o homem. Esta é a vontade de Deus. Acabou-se. Vai ser difícil restaurar. Difícil para nós, mas para Deus não é impossível. Não é a vontade dele? Precisamos pagar um preço para fazer a vontade de Deus. É mais fácil mesmo querer fugir. É mais fácil querer ter um filho, abandonar a mãe e deixar ela cuidar sozinha. Como a gente gosta de dizer, né? Ser um cachorro social. Né? Ser pilantra. É fácil, ser vagabundo. Vai, engravida uma mulher, deixa ela com todo o peso de responsabilidade, de manutenção, de escola, de cuidado, de saúde, de tudo com a criança, enquanto eu cruzo meus braços e vou para o próximo relacionamento fazer o filho com a próxima mulher, para depois deixar essa também com o filho e sair para a terceira. É fácil. Pagar o preço da vontade de Deus é difícil. Negar práticas desonestas no trabalho, mesmo perdendo oportunidades de reconhecimento, de crescimento, de dinheiro, de vantagens financeiras.
Você saber, isso não é da vontade de Deus, porque contraria a palavra do Senhor, eu não posso fazer isso. Ah, mas todo mundo faz. É assim mesmo que tu vai chegar diante do tribunal de Cristo, diante do Senhor, e quando ele te perguntar por que tu fez isso, aí tu vai responder, porque todo mundo faz. Tu tem essa coragem diante de Jesus, de responder para ele que tu faz, porque todo mundo faz. Vamos levar o nosso cristianismo a sério, meus irmãos, de Deus não se zomba. Isso é muito sério. Precisamos estar dispostos a pagar o preço por algumas coisas. Então, nem respira agora, segura. Às vezes, é justamente no meio do sofrimento que você está cumprindo a vontade de Deus. Você está sofrendo justamente porque você é fiel ao Senhor. Nós não queremos sofrer, mas por sermos fiéis a Deus e fazermos a vontade dEle, nós vamos sofrer justamente por sermos fiéis ao Senhor. Lembre-se disso. Às vezes queremos nos livrar do sofrimento, mas o sofrimento é uma consequência da minha vida de fidelidade. Não tem como se livrar do sofrimento. Crente não tem como se livrar de sofrimento. Não tem. Se você está vindo para a igreja para se livrar de sofrimento, saiba que eu estou te dizendo, venha ser crente para sofrer. Venha. Entrega a sua vida a Cristo. Vem sofrer comigo. Porque vai ser assim. Alguns sofrimentos que você nem imagina e nem tem na sua vida hoje, você vai passar a ter. Algumas lutas. Talvez hoje você peque tranquilo, né? Consciência cauterizada, tudo muito legal. Se converte, Deus reanima, dá um choque reanimando a tua consciência. Primeira coisa que acontece, tu não consegue mais pecar sossegado. Começa a ter dores, dificuldades, lutas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus, foi o que eu fiz, e começa. Pronto. Dificuldades, lutas. É mais cômodo, a curto prazo, ser descrente. A curto prazo é mais cômodo. Peca, consciência tranquila, tudo bem, parece que nada vai acontecer. A médio e longo prazo, você vai perceber que é a pior decisão da sua vida. Estar sem Cristo vai ser a pior decisão para a eternidade. Decisões que podem trazer vantagens, conforto, tranquilidade imediata, mas que não são da vontade de Deus. Entrar em relacionamentos que trazem um certo prazer imediato, mas não honram a Deus. Não é da vontade de Deus que você tenha certos relacionamentos. Não é. Ah, mas eu gosto tanto dessa pessoa, e Deus? Não é uma boa pergunta? E Deus? Você gosta dessa pessoa, e Deus? Deus gosta dela? Como é que funciona? Ah, Deus gosta de todo mundo. Não, eu não estou falando desse jeito. Estou falando do que Deus aprova para a sua vida. Permanecer em silêncio diante de uma injustiça, para não se envolver no problema dos outros. Você já tem um problema demais? Aí, às vezes, a gente cai no pecado da apatia e não fazer aquilo que deveríamos fazer. Pecado de Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos. Acabou. Eu sei que está sendo injusto, eu sei que eu deveria me posicionar, eu sei que eu deveria falar, eu sei que eu deveria proteger aquilo que é certo e correto, mas eu me calo, porque eu não quero problema. Melhor, mais cômodo. E Deus, alimentar ressentimentos, porque é mais fácil guardar mágoa do que perdoar. Escolher o que dá prazer agora, mesmo sabendo que isso enfraquece a sua vida espiritual. E poderíamos dar muitos e muitos exemplos. Nós olhamos de maneira imediata, pode ser algo muito prazeroso, muito vantajoso, a longo prazo, traz um grande dano espiritual para a nossa vida.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem separado o dia de domingo para se programar em reuniões de culto, louvor e adoração. E aí eu decido que todas as minhas manhãs de domingo são para mim, são minhas. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou para o sítio, eu vou para a chácara, eu vou para a serra, eu vou para o clube, eu vou estar com os amigos, eu vou para lá, eu vou para cá. Quem disse que o domingo é teu? Foi você que fez o domingo? É dia do Senhor. Eu vou fazer um estudo, estou preparando, vai já chegar, sobre o entendimento do dia do Senhor, do Antigo ao Novo Testamento. Sábado. E como isso funciona. Como é que as coisas funcionaram, as cores, as matizes dos sábados, até chegar em Jesus como sábado e a eternidade como descanso. Trabalhar isso aí. Pense um pouco, reflita um pouco sobre algumas coisas. A curto prazo é bom. Você acaba sem a devida comunhão com a igreja, acaba perdendo oportunidades de servir, de amar e ser amado pela igreja, de crescer espiritualmente. E no final, aquela decisão que parecia tão boa só trouxe consequências e prejuízos para a sua vida, criando um hábito terrível na sua vida, de não estar com o povo de Deus. Quantas decisões tomamos? Porque deu certo para os outros, parece dar certo no começo e porque traz vantagens. Eu lembro de uma vez, os causos, né? Os causos da igreja, né? Eu lembro de uma vez, numa determinada reunião, uma pessoa dizendo assim, que dava certo namorar com descrente, porque fulano namorou, deu certo e casou, e a pessoa até se converteu, então dá certo. Ética perfeita, vocês não acham, não? Dá certo, dá certo fazer o mal, dá certo. No final, Deus dá um jeito, resolve. Isso é banalizar a graça do Senhor. Aquela pessoa que pecou e fez o mal e deu certo, Deus foi gracioso. Foi graça. A gente não deve, meus irmãos, colocar como um padrão um comportamento reprovável. O que não agrada a Deus não é padrão para ninguém. Não é porque fulano fez e deu certo com ele que vai dar certo com você. Não é assim que as coisas funcionam. Quantas escolhas justificam ou são justificadas porque a gente às vezes simplesmente pensa, as portas se abriram, porque deu certo, está tudo certo, ó, deu paz, deu tranquilidade, está tudo bem, as portas se abriram. Aqui, ó, tomaram a decisão, entraram no mar, olharam e disseram, bem que a gente tomou uma decisão certa. Atos 27 nos ensina que portas abertas e calmaria momentânea nem sempre indica o que é certo e a vontade de Deus. Reflita sobre isso. Uma segunda lição. A pedagogia da impotência. Em Atos, percebemos que, por um momento, tudo parecia sob controle. O vento soprava brando, a rota parecia confirmada e a decisão parecia ter sido a mais acertada. Mas, de repente, sem um aviso prolongado, o vento muda e o navio perde o controle. Meus irmãos, Deus permite essas rupturas justamente para ensinar uma verdade valiosa. Nós não governamos o clima, nós não governamos a história, nós não governamos o mar, o futuro, nem a nossa própria vida. Nós não temos como dizer que vai dar certo. Nós não sabemos. Quando tudo vai bem, somos tentados a viver como se Deus fosse, inclusive, apenas um detalhe. A opinião do apóstolo Paulo foi rejeitada e parece que foi muito bom
rejeitar aquela opinião. Quando, meus irmãos, Deus permite que o controle nos escape, nós somos muito controladores. Já percebeu que a gente tem paz e tranquilidade quando a gente controla as coisas? Quando está tudo sob controle, todo mundo está bem. Aí vem a pandemia, o que acontece? Deus tira do nosso controle a nossa vida. Não. Tu não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Tu não controla nem o ar que entra no teu pulmão. Aí a gente se desespera. Porque a gente tem uma tendência de roubar a soberania de Deus sem perceber. Como se a gente controlasse todas as coisas, como se disséssemos, olha, eu fiz o que eu deveria fazer, eu procurei aqui as opiniões técnicas, falei com a maioria, vai dar certo. Aí somos lembrados que somos pó. Somos lembrados que somos frágeis. Esse texto lembra a impotência do homem, meus irmãos. Impotência. Diante da vida, diante das circunstâncias, diante do mar. Mas a impotência do ser humano não é o fim da fé. Pode ser o começo de uma dependência do Senhor. Pode ser o começo de um realinhamento de pensamentos onde eu me coloco como aquele que depende de Deus para tudo. Pense comigo. Deus poderia ter interrompido o vento? Poderia. Deus poderia ter interrompido aquele tufão e aquela tempestade? Poderia. Deus poderia ter evitado que eles lançassem todo aquele suprimento no mar? Poderia. Mas Deus fez? Não. Deus esperou. Deus esperou. A pergunta é por quê? Por que Deus fez e faz isso? Porque, meus irmãos, enquanto há recursos humanos, o coração sempre se apega a esses recursos. Nós sempre achamos que podemos dar um jeito. Nós sempre achamos que podemos resolver. Normalmente, Deus precisa nos conduzir até o limite. Não para nos humilhar, mas para nos ensinar fragilidade. Para nos ensinar dependência. Para nos ensinar quem realmente nós somos. Para que nós possamos nos enxergar. Para que nós possamos cair na real de que nós não controlamos absolutamente nada. Para muitos, meus irmãos, é somente quando todas as tentativas falham que realmente essa pessoa vai entender quem Deus é e quem ela realmente é. Talvez Deus esteja permitindo que alguns de nós chegue ao fim da nossa força. Não para nos destruir, mas para nos ensinar onde está a nossa verdadeira segurança, onde está a nossa verdadeira força, para que nós possamos aprender a confiar nele, não em nossos recursos, não em nossas estratégias, não em nossos projetos, planos, capacidades, recursos, nele, em Deus. Os irmãos já perceberam que Deus nos permite passar por situações em que dinheiro no banco não resolve? Todo mundo no navio. Aí, imagine que o capitão do navio guardou dinheiro a vida toda. Está no navio. Para que serve esse dinheiro agora? É peso, tem que jogar fora no barco. Peso, joga fora. Não serve para nada. Ou seja, meus irmãos, nada que temos, nada que a gente venha a possuir, nos dá a segurança que realmente nós precisamos. E Deus precisa nos ensinar isso. Deus nos leva ao nosso limite, à nossa fragilidade. E para isso, Deus permite um barco naufragar no mar. Deus permite alguém ficar desempregado. Tira teu emprego, tira teu trabalho, porque o teu trabalho é a tua segurança. Porque tu pensa, eu fiz um curso de graduação,
um MBA e eu estou todo me preparando, pastor, fazendo especialização, trabalhando tudo ao meu redor. Eu estou começando a traçar o meu futuro. Oh, vamos adorar. Traçar o meu futuro. Que linguagem é essa, hein? Traçar o meu futuro. Não traça nada, meu amigo. Está tudo traçado. É Deus. Você age com responsabilidade. Mas não tem nada no teu controle. Juntou, fez curso, não fez, de repente o patrão não foi com a tua cara e te demitiu. Ah, é por isso que eu sou concursado. Aí vem uma crise no país terrível. E tu começa a ser lançado de um lugar para o outro. Está aqui, vai para o Acre. Do Acre, vai para o Maranhão. Do Maranhão, vai para Roraima. E tu não consegue mais viver. Eu conheço várias pessoas que entregaram concursos, que não conseguiam mais viver assim. Dizendo, não dá, não dá. Concurso não é garantia para ninguém. Porque lembre que os chefes também são concursados. E lá você vai ter chefe concursado que às vezes não é tão bom. E que vai pegar no teu pé. E que vai transformar a tua vida de concursado no inferno. Tem garantia nenhuma, meu irmão. Tem garantia nenhuma. Fazemos o nosso melhor, mas não é isso que nos garante em nada. E Deus nos leva ao nosso limite, perdemos emprego, perdemos oportunidades, para que a gente possa entender quem nós somos. Se nós não entendemos ainda quem nós somos, se nós não aprendemos ainda a sermos dependentes do Senhor, pode ter certeza que Ele vai nos ensinar. Ele vai te ensinar isso. Por bem ou por mal, doendo ou não, tu vai aprender, a gente vai aprender. A gente vai aprender a depender dEle. E algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e que a gente não gosta nem de pensar. E a gente vai pensando, e quando a gente pensa, dói, a gente para e bate 3 vezes na madeira. Não, não é possível. Mas é dependência total dele. Se a tua dependência é da tua esposa, do teu casamento, do teu marido, pastor, totalmente dependente do meu marido, Deus tira teu marido e ele falece. Ai, pastor, não acontece não, falecimento. E está tudo dentro do plano de Deus. E Deus te mantém. E Ele te leva até o teu limite para você perceber. Não é o seu esposo, não é o seu recurso, não é o seu dinheiro, não é a sua capacitação, é o Senhor. É o Senhor. São 4 lições. Terceira, quando as coisas pioram, para que as falsas esperanças caiam. Nesse texto de Atos, os problemas não surgem de uma só vez. Interessante. Eles vêm quase que numa filinha indiana, um atrás do outro, vão se acumulando. A narrativa mostra uma progressão clara. Primeiro, os ventos se tornam contrários. Depois, o navio perde o controle. Em seguida, a carga é lançada no mar. Depois, os próprios equipamentos são descartados. Por fim, vem a escuridão total. E aí, a desesperança. É o que nós popularmente chamamos de mal a pior. É tudo dando errado. Sabe quando a semana começou ruim? E dizem uma coisa, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e um prejuízo, e veio outro, e veio outro. Aí acaba no sábado com a notícia terrível. Mas rapaz, como é que pode de domingo a sábado? Como é que é isso? É isso aqui, é o que está acontecendo. Uma progressão que revela algo profundo sobre o coração humano. Diante das crises, nós temos uma tendência constante, meus irmãos, de criar falsas esperanças. Quando não dá certo com uma coisa, a gente cria uma esperança com outra, percebeu? A gente vai tentando, vai criando outros ídolos, outras esperanças. Um novo recurso, uma nova estratégia, um novo ajuste, acreditando que agora tudo vai dar certo, agora tudo vai se resolver. Nós vamos trocando apenas os remédios, tentando manter a sensação de controle.
enquanto nós dizemos para a nossa própria alma, tentando acalentar, vai passar, vai melhorar, dá para aguentar mais um pouco. Atos 27 nos ensina que às vezes é o próprio Deus que permite que as coisas piorem. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Deus não está na Bíblia para, meus irmãos, ser descrito como um Deus abobalhado, fofinho, que está o tempo todo à nossa disposição para nos servir, nos atender e nos socorrer nos nossos desejos mais egoístas. Esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia é o Deus que, em sua providência, faz com que as coisas piorem. Não porque Ele quer o nosso mal, não porque Ele se ausentou daquele barco, por exemplo. O mal aparecendo, surgindo, as lutas, não necessariamente é a ausência de Deus, pode ser justamente o agir de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. As coisas acontecendo difíceis, pode ser o agir de Deus para te aperfeiçoar, para te mudar, para te realinhar. Deus deixa que as nossas soluções se esgotem uma após a outra para revelar que Ele, meus amados irmãos, é aquele quem soluciona no final das contas. O agravamento da crise não é sinônimo de abandono. Pode ser o chamado de Deus para a nossa vida. As coisas pioram, não para nos destruir, mas para desmontar nossas ilusões de autonomia e nos conduzir ao ponto de que, finalmente, paramos de confiar em nós mesmos e corremos para os braços do nosso Deus. É somente quando todas as esperanças humanas falham que o coração aprende de forma profunda e verdadeira onde está a única esperança que não falha. O nosso Deus é a única esperança que não falha. Todas as esperanças falham. Todas. E por último, o versículo 20 diz exatamente isso. Desapareceu toda a esperança. Acabou a esperança. Não tem mais recurso. Se esgotou. Tentamos de tudo. Não dá mais. Não tem como fazer. Lucas não faz um julgamento moral desse estado das pessoas. Ele apenas descreve aqui uma realidade. Não há repreensão do texto, não há censura. O texto reconhece algo, meus irmãos, profundamente humano. Há momentos em que a esperança simplesmente acaba. Há momentos em que a esperança nos recursos desta vida se esvai. Acabou. Quando a técnica falha, quando o conhecimento não resolve, quando os recursos se esgotam, quando o médico chega e diz, agora só Deus. Acabou-se. Tentamos de tudo. Nós estamos no ano 2026, com recursos tecnológicos impressionantes. Cada vez nos impressiona mais. Carros que andam sozinhos, já viram, né? Aí, Tesla. Então, é algo cada vez mais impressionante que está acontecendo com o mundo. Mas mesmo assim, o mundo esbarra em algo, em um limite colocado por Deus, a ponto de chegar num ponto e dizer, não tem mais jeito. Acabou. Agora só Deus. Isso é importante, meus irmãos, que eu diga claramente. Perder a esperança diante de circunstâncias extremas não é necessariamente falta de fé, é o nosso limite humano. Temos um limite. Deus conhece a nossa estrutura e sabe do que nós somos feitos. Ele não se surpreende quando chegamos ao ponto de dizer, eu não vejo mais saída. Todos nós vamos chegar num ponto de não ver mais saída em algum momento. Todos nós. Mas se você atentar, o texto não diz que Deus se retirou do barco, nem que Deus abandonou o navio. Porque ele não abandonou, porque no navio estava Paulo.
e Paulo seria levado até Roma. Então, a mão providente de Deus estava naquela viagem. Deus estava governando cada vento, cada tufão, cada onda. Paulo não poderia morrer, Paulo não morreria. Pode jogar fora a água potável, pode jogar comida fora. Não tem mais comida para Paulo sobreviver 2 dias, mas Paulo vai chegar em Roma. Acabou-se. Porque eles podem jogar fora tudo, menos Deus. Quem mantém aquele barco não é a providência de mantimentos. É Deus. Deus. Ele diz, meus irmãos, no texto, que a esperança deles, a esperança acabou, mas a ausência de esperança humana não significa a ausência da presença divina. E é a presença divina que faz com que a esperança humana se renove. Olhamos para as circunstâncias e todas as vezes que a gente olhar para a tempestade, para o tufão, para o navio, para a realidade que nós estamos passando, a tendência é a esperança ir embora. E como é, pastor, que essa esperança ela é renovada no meu coração? Quando você volta os seus olhos para a cruz. Quando você lembra que nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. E aí você entende que há, sim, esperança e motivos para fincá-la no coração. Muitas vezes Deus permite que não vejamos mais caminhos, justamente para nos mostrar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A única esperança. A única esperança. Quero encerrar essa mensagem falando para você que está conosco, que tem colocado a tua esperança em qualquer outra coisa. Você é como um daqueles homens no barco. Parece que as coisas estão bem, está tudo muito tranquilo, parece que nem precisa de Deus. Para que Deus está dando tudo certo? Para que Deus se os ventos estão calmos? De repente, os ventos mudam. E aí as coisas, elas fogem do teu controle. E você vai ser acometido por angústia, desesperança, dor, sofrimento, porque você colocou seu coração em qualquer outra coisa menos em Deus. A nossa esperança de chegar a Roma, certamente, não é o barco, segurança do barco, a situação e as circunstâncias. É Deus, é Deus. É Ele, meus irmãos, quem faz a obra na nossa vida. Se você está aqui conosco e tem colocado esperança em qualquer outra coisa, realinhe essa esperança. Você vai se desesperançar. Você vai chegar no fundo do poço. Você vai chegar ao ponto de dizer, não há mais esperança para mim. Mas, se você olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus, entender que é Ele quem governa tudo e todos, você pode ter esperança, mesmo em meio à tempestade. Esse texto nos lembra, de maneira muito direta, o Jesus que acalma a tempestade. O Jesus que é o único que é capaz de dizer para o mar, aquieta-te. E o mar se acalma. Cadê aqueles homens? Por que eles não olharam para o mar e disseram para o mar, se aquieta a tempestade? Porque só um pode dizer isso. Jesus. Só Deus tem poder sobre as circunstâncias. Só Deus pode aliviar. Só Deus pode baixar as ondas. Só Deus pode fazer com que os ventos se acalmem. Só Jesus. Jesus é Deus, é Senhor. Precisa ser Senhor da sua vida também. Enquanto você colocar seu coração em qualquer outra coisa, você vai continuar em desespero, lutas e angústia. Não há esperança. Você volta para o Senhor. Coloca seu coração nele. Entrega a sua vida a Ele. Reconhece teus pecados. Deixa Ele governar a tua vida. E certamente,
Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você vai chegar exatamente onde Deus quer que você chegue, porque Ele vai providenciar tudo que for necessário para isso. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor porque, ao preparar essa mensagem, o Senhor me lembrou que é o Senhor quem governa a minha vida. O Senhor tem direcionado minha vida por muitos anos. Cada detalhe, cada dia, cada mês e ano. Tudo que já ocorreu e tudo que ocorre está debaixo das tuas mãos poderosas. Eu não preciso perder a esperança. O meu barco não vai naufragar. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que por mais problemas em série que cheguem na nossa vida, encadeados como peças de um dominó, um atrás do outro, mesmo assim, isso não é capaz de frustrar a tua vontade. E às vezes, todas essas lutas e dificuldades chegam ao nosso coração e à nossa vida justamente para que possamos repensar como estamos vivendo, para quem estamos vivendo. Obrigado, Deus, por um texto com lições tão práticas, tão vívidas, tão ricas para nós. Que possamos, ó Deus, sempre descansar na tua vontade. Quer ela exija de nós sacrifício, dores ou lutas, ou quer o Senhor acalme os ânimos para que a gente consiga andar na calmaria. Que a tua vontade, obedecer à tua vontade, seja o nosso maior desejo, independente dos resultados imediatistas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pós-lúdio. Após o pós-lúdio, nós estamos encerrando o nosso culto, lembrando aos amados irmãos que vai ter uma reunião para os acampantes logo após o culto, e que no próximo domingo, nem pela manhã e nem à noite, teremos culto aqui no templo. O templo vai estar fechado, tá bom? Deus os abençoe.